foi a parte lá de ondulatória, né? Já viu. Então, a gente está já caminhando já para o final de ótica também, obviamente, né? E nós temos aí, né, o assunto da aula de hoje, lentes. A gente está acostumado mais com as lentes, que a maioria de nós dá para ver a Ania aí. Eu não sei se esse óculos do Lucas aí é de grau, mas o meu é, né? O meu é de grau, né? Acho que da Ania também é, que ela tira foto com óculos, né? E aí a gente está acostumado aí com a ideia das lentes, né? Essas lentes de correção da visão, que a gente vai ver na segunda-feira como é que elas funcionam, né? A correção dos defeitos da visão, alguns só, obviamente, né? E aí, mas essa aula de hoje já é o início desse processo, tá bom? A gente vai falar das lentes esféricas. Bom, na aula de ontem a gente falou sobre refração. Não esqueçam, hein? Terceira avaliação vai até a aula de ontem, tá bom? Então, ontem foi 16, né? Então é 14, 15, 16 aí. Ainda tem uma partezinha lá de termodinâmica, né? É a aula 14. A aula 15 é Introdução à Ótica e Espelhos. E a aula 16, Refração da Luz, que foi a aula de ontem, né? Essa aula de hoje, a aula 17, Lentes Esféricas, já vai ser para a quarta avaliação. Eu espero que nem de vocês façam a quarta avaliação, tá bom? Acho que dá certo. É só se esforçar agora, gente. É só esforçar agora na terceira avaliação. Pô, cara, é só tu pensar que tu vai te livrar de uma disciplina já, graças a Deus. Isso eu espero, né? Mas é pelo cansaço que vocês têm, né? Ficar um tempo parado. E aí, a gente parado é meio complicado. A gente vai fazendo outras coisas e acaba que fica um pouquinho complicado. Mas é assim mesmo, tá bom? Eu espero que é só esforçar. Sexta-feira vocês pegam, no sábado, domingo. Aquele que acabar vai logo encaminhando para mim, porque eu vou logo corrigindo e vou lançando essa nota logo, tá bom? Já vou lançando a nota você. Você já vai saber se como é que está a sua situação, etc. Tá bom? Então a gente vai, não rapidamente assim, imediato, mas assim que eu tiver a nota na mão, já vou tentando já encaminhar, que também eu preciso fazer isso, tá? Eu preciso fazer isso para poder ir finalizando o curso de vocês. Dá falta finalizar o plano lá de vocês, né? Ainda não finalizei, mas eu vou fazer isso. Então vamos lá. Então, lá nos espelhos, né, antes da refração, que inclusive vão ter exercícios aqui que vão dar uma ajuda para vocês aí também, né, que são bem parecidos, nós vimos os espelhos esféricos, né? Falamos na oportunidade que o espelho côncavo também é conhecido como espelho convergente. Vimos também que o espelho côncavo ele é capaz de produzir 5 tipos de imagem, né? Se é que a gente pode falar que a imagem própria é uma imagem, mas tudo bem. Já o espelho convexo, só um tipo de imagem. Essa história aqui ela vai se repetir aqui no caso das lentes. Qual é a diferença básica? É que lá o fenômeno que estava sendo utilizado para explicar, né, o funcionamento desses sistemas era a reflexão da luz. Já que, no caso das lentes, o fenômeno é a refração da luz. A luz passa para o outro lado. No espelho, volta. No caso da refração, ela passa para o outro lado. Certo? E a gente viu ontem as leis da refração, algumas aplicações, né? O caso de óptico plano, a lâmina de faces paralelas, os prismas, né? Então, a gente viu algumas aplicações aí de refração. E aqui é mais uma. Aqui é mais uma aplicação. Só que aqui a gente vai estudar nos detalhes
né? Como é que esses sistemas conjugam as imagens, tá bom? Aqui é mais detalhado. Então, está aqui, ó, como eu estou falando para vocês. Lentes esféricas é o conjunto de três meios homogêneos e transparentes separados por duas superfícies esféricas. Deixa eu colocar o laserzinho aqui. Laser. Só voltar um pouquinho aqui, tá? Então, olha só, eu estou olhando aqui para os perfis. Eu não estou olhando a lente de frente, eu estou olhando a lente de lado, assim. Tá bom? Ela de frente é desse jeito, olha. Olha aqui a minha mão. Tá bom? Ela de frente aqui é desse jeito. Ela é circular, né? Geralmente ela é circular. Só lembrar da lupa aí. Ou então tem o formato do óculos aqui. Tá bom? Então, tá aqui meus óculos. Esse perfil é olhando a lente desse jeito aqui, tá vendo? Tá dando para entender aí? A lente desse jeito aqui, olhando o perfil dela. Não está olhando ela de frente assim. Está olhando ela de perfil. Tá? Então, aqui, três meios, um, dois e três, separados por duas superfícies esféricas, ou uma esférica e outra plana. Isso aqui para a gente parece uma reta, né? Mas não é. Tem que entender que isso aí é só o perfil da lente, tá bom? Em algum momento eu vou confundir com lâmina, tá? Mas a gente já sabe que é lente. Ok? Então tá aqui, ó. Importante aqui, deixa eu ver aqui, a gente observar, isso está na apostila, vocês podem ficar tranquilos, né? Que da mesma forma que nós fizemos para a lâmina de faces paralelas, o prisma, a gente vai fazer para as lentes, ou seja, o meio antes e depois, no caso aqui da lente propriamente dita, é o mesmo meio. Então vamos imaginar uma lente de vidro, por exemplo, que é essa aqui, por exemplo, geralmente é de vidro, né? Às vezes eles dizem que eles mudam o material, mas o material é muito próximo de vidro, né? De vidro mergulhada no ar. Então você começa a perceber aí, ó, que do ponto de vista da ótica geométrica, a lente é o todo. Não é só aquilo que a gente está dizendo, olha aqui uma lente. Não. A lente é o todo, né? É ela, propriamente dita, e o meio que a envolve. Quer uma demonstração clássica disso? Bora ver aí. Não sei se a Anne já, por um acaso, acabou caindo na piscina, esqueceu de tirar o óculos. Só um exemplo, tá? Mas eu não sei se alguém de vocês já fez essa experiência, tá bom? Usa óculos? Usa. Aqui, o óculos que eu utilizo, a imagem é nítida para mim. Se eu mergulhar com o óculos na piscina, vai mudar. A nitidez já não vai ser a mesma. Por quê? Porque esses óculos são preparados, eles são calculados, né? São projetados, melhor dizendo, para eu usar no ar como meio externo. Por quê? Porque o meio externo influencia diretamente no comportamento geométrico da lente. Tá bom? A gente vai já ver aqui, ainda aqui nesse slide, que meio externo interfere completamente no comportamento geométrico da lente. Tá bom? Ele interfere direto. Tá bom? Então, a gente vai já ver isso daí. Então, a lente é o conjunto. Meio 1, 2, 3. Só que eu estou dizendo para vocês que o 1 e o 3, ele já é o mesmo meio, ou seja, é o caso aqui da lente de vidro imersa no ar. Tá legal? Muito bem. Tipos de lente, né? Então, baseado aqui, a gente já viu aqui, ó. Aqui eu tenho uma lente, aqui eu tenho outra. Notem que quando eu olho para os bordos, ou as bordas da lente aqui, vai afinando, tá? E da outra vai ficando mais largo. Então, exatamente, nós temos dois tipos de lente básicos. São as lentes de bordos finos ou delgados e as lentes de bordos largos ou espessos. Tá bom? Tá? Largos ou espessos. São dois grupos. E aqui estão elas, olha.
Ficar atento aqui para alguns detalhes. Convexa é essa que está aqui, ó, onde as duas faces são esféricas e convexas, ok? Repare o seguinte, que essa ideia do convexo é como se eu estivesse olhando aqui de dentro, olha. Quando eu olho de dentro, as duas faces estão afastadas, então elas são convexas, tá bom? Idem para essa daqui, olha. Essa daqui é a lente plano-convexa. Está bem pequenininho aqui, mas eu acho que faz um esforço para... Na apostila vai estar legal isso aqui. Uma das lentes é plana e a outra é convexa. Não é essa aqui, ó. Porque essa face aqui, ela é côncava. Ela não é convexa. Lembre-se, eu coloco um ponto aqui dentro da lente e se ela estiver afastada, é convexa. Se ela estiver se aproximando, barriguinha para dentro, côncava. Barriguinha para fora, convexa. Ok? Já essa outra aqui, a gente precisa ficar atento, que inclusive tem um exemplo para a gente resolver aí, tá bom? É a lente côncavo-convexa. Tá? Se eu colocar um ponto aqui dentro da lente, olha, eu vou ter uma barriguinha para dentro aí, que é a côncava, e a barriguinha para fora, que é a convexa. Qual é a diferença? É que a face côncava é preciso atentar para esse detalhe. A face côncava tem um raio maior. A face convexa tem um raio menor. Quando eu for resolver esse exercício, eu vou mostrar para vocês lá uma figura que vai aparecer exatamente isso, né? Que a face côncava ela tem um raio maior. É importante? Isso é muito importante. Por quê? Porque a gente vai aplicar uma equação aqui, aonde que quando eu for colocar o raio, vai depender, vai ser positivo ou negativo. Então, eu tenho que entender isso legal. Tá? Então, essas são as chamadas lentes de bordos finos ou delgados. Tá? O detalhe aqui, qual é o detalhe? Que todas elas terminam na palavra convexa. Então, quando você vê, ó, biconvexa, plano-convexa, côncavo-convexa, elas são todas lentes de bordos finos ou delgados. Já todas aquelas que terminam na palavra côncava são de bordos largos ou espessos. Tá bom? Essa daqui, ó, é a bicôncava. Por quê? Um ponto aqui dentro vai ver as duas barriguinhas para dentro. Ó. Então, se as duas barriguinhas vão dar para dentro, ela é bicôncava. Duas faces esféricas côncavas. Já essa daqui vai ter uma face plana, é essa aqui, ó. Agora sim. Uma face plana e a outra côncava, olha. E a outra côncava. Está aqui o ponto, olha. Então, uma plana e a outra barriguinha para dentro, côncava. Já a terceira aqui, ela é convexo-côncava. Também, tá certo? Nós temos nesse caso, né, específico, uma face côncava e uma face convexa. Tá? Qual a diferença? É que a face convexa agora tem maior raio. Então, note aqui, ó, a face convexa é essa que vai por fora aqui, ó. Ela vai ter um raio maior do que da face côncava. Ok? Para quem tem miopia, no meu caso aqui, eu tenho miopia do lado esquerdo, para quem tem miopia, o tipo de lente que corrige é essa aqui, ó. Por quê? Porque uma lente de bordos largos, de índice de refração tipo 1,5, maior que do A, que é 1, ela vai ter um comportamento divergente. Então, quem corrige a miopia, a gente vai ver segunda-feira, é a lente divergente. Tá bom? É esse tipo de lente aqui, ó. Tá? Você pode ver, quem tem miopia, pode ver que na parte central da lente ela é mais fina do que na parte extrema da lente. Ok? Então, tá aqui as lentes, né? Eu acredito que até o final da noite eu mando para vocês esse material aqui, essa e a aula de hoje, tá?
Eu mando para vocês, tá? Geométricos das lentes esféricas. Para que servem esses elementos geométricos? Para poder, aquilo que a gente viu lá nos espelhos, para poder a gente aplicar as leis da refração. Agora é refração, não esquece desse detalhe, né? Quais são os elementos geométricos? Aqui eu estou pegando uma lente biconvexa, tá? Duas faces convexas, mas isso é válido para qualquer um. Então, aqui, olha, eu tenho a face 1, ó, que é originada desta superfície, uma esfera, né? Uma esfera aqui, né? Então, se é uma esfera, ela tem um centro, isso é importante. O centro de curvatura é importante. Por quê? Porque todo raio, toda reta que passa aqui, tá, pelo centro de curvatura, é normal à superfície. Então, se eu quero entender aqui como é que a luz vai incidir e vai refratar aqui nesse ponto que eu estou marcando, basta passar uma reta por esse ponto que passe também pelo centro de curvatura, porque eu sei que ela vai formar 90 graus com com a face naquele ponto. Deixa só um minutinho aí que eu vou pegar aqui uma régua que eu acabei esquecendo. Eu vou tentar fazer para vocês isso aí, tá? Rapidinho aqui, tá? Ok.
Quase deu certo, né? Olá, gente. Estão me ouvindo aí? Agora vai ficar com isso Sim, aqui. professor. Então, tá aqui, ó. O que eu quero dizer para vocês é isso aqui, olha só. Então, se a reta passa pelo centro de curvatura, ele é normal à superfície da face. Então, daí a importância do centro de curvatura. Saiu bem retinho aí, só que, e como eu estou olhando aqui, né, aí acabou, eu aloprei aí um pouquinho, mas já deu para perceber, né, que, como é que é isso daí. Tá? Próximo eu vou caprichar. Então, olha só. Então, é importantíssimo a gente saber, né? Deixa eu colocar aqui o apontador. Os elementos. Então, a face 1 tem o seu centro de curvatura e seu vértice. E a face 2, o centro de curvatura C2 e o vértice V2. A distância entre os vértices é a espessura da lente. Então, vejam que a espessura da lente de bordos finos ela é sempre maior do que nas bordas, enquanto que a de bordos largos é sempre menor do que nas bordas. Tá bom? Então, exatamente aí a ideia aí da espessura, né? A distância que vai do centro até o vértice, até o respectivo vértice, é o raio de curvatura, tá? Então, R1 vai de V1 a C1, R2 vai de V2 a C2. Ok? E esses são os elementos geométricos, tá? Que eu acabei de falar agora. Os elementos físicos são os índices de refração, ó. Como eu estou considerando aqui o meio 1 e o meio 3 o mesmo meio, eu estou chamando de meio externo. Então, o índice de refração é NE. E o índice de refração da lente propriamente dita, eu estou chamando de NL, índice de refração da lente, tá bom? Então, está aqui os elementos, como eu falei, e demonstrei aqui, ultrapassei um pouquinho ali, é normal, né? Mas, porque se eu for apagar essa reta aí, ela apaga tudo de uma vez, tá bom? Eu vou deixar assim mesmo. Importante que a gente provou aqui, né? Que forma realmente 90 graus. E se eu quiser aplicar agora a lei da refração, eu posso. Tá bom? Muito bem. O comportamento geométrico. Eu também fiz isso de propósito por conta do comportamento geométrico da lente. Tá bom? Então, bora entender esse comportamento geométrico. Quando eu falei para vocês, olha, quem já mergulhou na piscina com óculos, viu que mudou o comportamento. Por quê? Porque depende do meio externo. Tá bom? Mas ainda assim dava para você enxergar alguma coisa, né? Dava para enxergar. O fato é esse aqui, gente, olha. Aqui eu vou ter sempre duas lentes, uma de bordos finos aqui, ó, e uma de bordos largos. Primeiramente, a gente vai mergulhar a lente propriamente dita, o meio externo aqui, menos refringente. Lembre-se do que a gente estudou ontem. Vamos lá. É uma lente de bordos finos. Como é o nome dessa lente aqui? Essa é bem aqui, ó. Plano convexa. Plano convexa está bem aqui a lente. Uma face é plana e a outra é convexa. Na incidência normal, olha, esse raio aqui que vai entrar na lente, ele está incidindo normalmente a face plana. Então, ele é refratado sem sofrer desvio. Mas quando chega aqui na face, no caso aí, na face convexa, eu tenho que passar. Está aqui a normal, olha. Normal passando pelo centro de curvatura e pelo ponto de incidência, bem aqui. Como agora, nesse caso específico, a lente é mais refringente que o meio externo, lembrem-se lá da aula de ontem.
quando o raio de luz passa, né, com exceção da incidência normal. A incidência normal foi aqui na face plana. Já foi. Agora aqui não, aqui é uma incidência oblíqua. A luz passa, uma incidência oblíqua, né? Passa de um meio mais para um meio menos refringente, ele se afasta da normal. Ó. Ele está se afastando da normal. Normal está bem aqui, ó. Normal está bem aqui, e ele está se afastando da normal. Quando ele se afasta, o que acontece? Ele tende para cá, para o eixo principal. Né? Esqueci de falar aqui do eixo principal. O eixo principal é aquele que contém os vértices e os centros de curvatura. Né? Então, ele vai tender aqui para o eixo principal. O que significa isso? Que se eu mandar um outro raio do mesmo jeitinho, só aqui para baixo, ele vai ter o mesmo comportamento, ele vai tender para cá, para o eixo principal. Tender, ele vai convergir para o eixo principal. Por isso, nesse caso, quando a lente de bordos finos, qualquer uma delas aqui, ó, qualquer uma delas, estiver no meio menos refringente, que é a maioria dos casos, o comportamento dela vai ser convergente. Agora, se ela estiver no meio mais refringente, por exemplo, o bisulfeto de carbono. O bisulfeto de carbono tem um índice de refração, que, se não me engano, é 1,7. Ou seja, se a lente é 1,5, o bisulfeto de carbono é 1,7, o que vai acontecer? Ela vai estar no meio mais refringente. Na primeira face, não muda nada, continua sendo incidência normal, o raio é refratado, sem sofrer qualquer desvio. Na segunda face, né, ele vai passar de um meio menos refringente. De um meio menos para um meio mais refringente, ele se aproxima, do meio menos para um meio mais refringente, o raio se aproxima da normal. Então, ao se aproximar da normal, ele diverge do eixo principal. O que significa isso? Se eu mandar mais um raio aqui, ó, aqui incidência normal, ele faz isso, ó, diverge. Vai divergir de um ponto que está sobre o eixo principal. Tá bom? Vai divergir de um ponto que está sobre o eixo principal. A gente vai chamar esse ponto de foco, tá? No caso aí, um foco imagem. No caso, imagem. Tá bom? Então, veja bem, olha só. Então, a mesma lente, entre aspas, porque eu já falei para vocês que a lente não é só a lente propriamente dita, ela depende do meio externo, né? Então, uma lente de bordos finos é sempre convergente? Não. Ela pode ser divergente? Pode, quando imersa no meio mais refringente, tá bom? Quando imersa no meio mais refringente. E o que vai acontecer para as lentes de bordos largos? A mesma coisa, só que inverso. Vamos ver aqui. Olha só. Nesse caso, nós temos aqui essa lente aqui, né? Lente de bordos largos, plano côncava. Só que eu virei aqui a face plana para a esquerda. Então, olha, incidência normal, incidência primeiro, ela vai estar no meio menos refringente. Então, incidência normal, tá? Só que a reta normal, ela está para o outro lado, diferente da lente de bordos finos, olha. A reta normal vai estar para cá. Então, qual é a regra? Quando passa do meio mais para o meio menos, a partir desse ponto aqui, ó, se afasta da normal. Só que quando ela se afasta da normal, ela vai dar um comportamento divergente. Se eu incidir um outro raio aqui, ó, na primeira face passa direto, mas quando chegar na outra ele vai divergir. Então, uma lente de bordos largos, qualquer uma delas aqui,
semicôncava, com uma plano côncava, com uma convexo côncava. Uma lente de bordos largos, no meio menos refringente, ela tem um comportamento divergente. Tem um comportamento divergente. E quando ela estiver no meio mais refringente, o que acontece? Ela vai se aproximar da normal. Ela vai se aproximar, porque passou do meio menos para o meio mais, se aproxima da normal. Só que o fato dela estar se aproximando da normal faz com que ela converja lá para o eixo principal. Se eu incidir um outro raio aqui, ele vai fazer isso, convergindo aí para o eixo principal. Então, nesse caso, ela vai ter um comportamento convergente. Então, esse resumo aqui, nesse quadro, é uma demonstração de que a lente ela não depende só dela propriamente dita, depende também do meio aonde ela está imersa. Inclusive, tem algumas questões lá na lista, né, dos exercícios propostos que envolve isso daí também, tá bom? Beleza? Então, não esqueçam desse detalhe, tá? É por isso que daqui a pouco a gente vai tratar só de lente divergente ou convergente. Não vai entrar mais no detalhe, no tipo, porque a gente sabe que esse comportamento depende também do meio externo. A gente generaliza, vai generalizar, tá? Então tá aí. Até então a gente está falando de lentes esféricas, tá? A lupa, por exemplo. Você sabe o que é uma lupa, né? Aquela lente de aumento, né? A lupa. Aquela lupa ali, ela não serve para você para corrigir visão. Olha, se a pessoa tiver um problema de visão que precisa de uma lupa para corrigir, tá pegando para ela, tá bom? Por quê? Porque as lentes que corrigem a visão, elas são lentes bem finas, bem delgadas, tá bom? Então, o estudo que a gente faz para obter imagens nítidas, que é a condição de Gauss, né, que a gente viu para os espelhos esféricos, e vamos ver também para as lentes esféricas. No caso das lentes esféricas, a condição de Gauss é que ela seja delgada. O que significa isso? Uma lente delgada. Olha só, eu não posso desprezar a espessura dessa lente quando eu comparo com os raios de curvatura, olha, R1 e R2. Não dá para desprezar, ele é quase a metade do raio, né? Não dá para desprezar. Então, nenhuma dessas aqui é uma lente delgada. O que seria, então, uma lente delgada? Seria uma lente cuja espessura é desprezível quando comparada com os raios de curvatura das faces. Então, por exemplo, uma espessura de, vou chutar, 1 milímetro, comparado com um raio de curvatura, que é da ordem de metros. Poxa, milímetro para metro, o metro é 1000 vezes maior. Então, eu posso desprezar aí a espessura. Então, quando eu desprezo a espessura, eu passo a ter uma lente esférica delgada. Então, o objeto do nosso estudo aqui são exatamente as lentes esféricas delgadas. Essa introdução aqui era só para você entender o que era uma lente esférica. A partir de agora, a gente só vai estudar as lentes esféricas delgadas, aquelas que nos fornecem imagens nítidas. Então, quando a gente vai generalizar agora, como eu falei para vocês, né? Tá, essas duas lentes aqui são esféricas delgadas. Tá? A primeira é convergente. Olha a representação dela aqui, gente. Olha a representação dessa lente aqui. Ó. Olha a representação dessa lente. As setinhas estão saindo. É para dar ideia daquela pontinha que fica lá na lente de bordos finos, mas a gente não pode generalizar, né? Porque a de bordos finos pode ser divergente quando imersa no meio mais refringente que ela. Então, nesse caso, é por isso que a gente generaliza aqui. Aqui é uma lente esférica
convergente, delgada, convergente. Bom, o fato dela ser delgada, tá bom? Eu posso, a partir daí, definir alguns pontos, tá? Eu não vou entrar no detalhe ainda das propriedades. Quais são esses pontos aqui? O foco-objeto, o foco-imagem e o centro óptico da lente. Não é o vértice da lente, é o centro óptico. O que é o centro óptico? Só é válido para lente delgada, tá? O que é o centro óptico de uma lente esférica delgada? É a interseção do eixo principal com a própria lente, tá? Que o eixo principal está aqui a lente. Então, a interseção do eixo principal com a própria lente, a gente chama de centro óptico da lente, tá bom? É representado pelo O. O que é o foco-objeto? O foco-objeto é aquele ponto para quem a lente vai conjugar um objeto no infinito. O foco-objeto é isso. O foco-objeto é um ponto sobre o eixo principal para quem a lente vai conjugar infinito. Olha. Então, está aqui o foco-objeto. A gente já vai falar das propriedades, né? Quando um raio passa pelo foco-objeto, ele sai paralelo. Então, se eu passar um outro por aqui, vai sair paralelo. E as duas paralelas só vão se encontrar no infinito. Então, nesse caso, a imagem é imprópria. Tá bom? E o que é aqui, ó? Reparem que no caso da lente divergente, delgada, o foco fica depois da lente, ó. Fica do outro lado. Por quê? Porque ela é divergente. Qual é o poder dela? É divergir. Então, se eu incidir nela um raio, né? Olha só assim um raio, que deveria passar por aqui, ela vai mudar a direção, sempre divergindo o raio. Sempre divergindo. Só que quando esse raio ele vai querer passar aqui no foco, não passa, quem passa é o prolongamento dele, o raio sai paralelo, emerge da lente paralela. Tá? O foco-objeto, portanto, no caso da lente divergente, ele é virtual, enquanto no caso da convergente, ele é real. O foco-imagem é, por exemplo, você pega ali a lente, agora é valendo a lente mesmo, né? Valendo a lente, valendo. Você pega uma lente de aumento, uma lupa, tá? Que no caso é convergente, e tenta queimar um pedaço de papel usando essa lente. Tá? Na verdade, o que você está focalizando ali no papel é a imagem do Sol. E o Sol é um objeto que está onde? No infinito. E a imagem dele aparece aonde? No foco-imagem. No foco-imagem da lente. Ou seja, o foco-imagem da lente convergente é real. Porque, ó, se eu mandar mais um raio aqui, ó, paralelo, ele converge para cá. Então, como o Sol é um objeto que está muito distante, está no infinito, entre aspas, os raios que chegam dele são paralelos entre si. É um pincel cilíndrico, né? A gente falou na aula retrasada. É um pincel cilíndrico. E converge para o foco-imagem da lente ao atravessar a lente. Tá bom? Então, nesse caso, o foco-imagem da lente convergente, ele é uma imagem real. Enquanto que o foco-imagem, olha o foco-imagem aqui da divergente. Quem passa nele é o prolongamento do raio emergente. Ó. É o prolongamento. Porque o raio chegou aqui, a lente diverge. Diverge numa direção que passa pelo foco-imagem. Eu tinha dito para vocês isso. Então, como o foco-imagem ele é caracterizado aí pelos prolongamentos, né, dos raios emergentes da lente, ele também é virtual. Então, resumo da ópera. Os focos para a lente convergente são reais. Tanto faz o objeto, veja como já mudou a história, né? O objeto e a imagem, né? Ou seja, para o objeto ser real, ele tem que estar antes da lente. Para a imagem ser real, ela tem que estar depois da lente. Né? Já mudou aí. Por quê? Porque o fenômeno é refração. Muito bem.
Então, de posse disso, vamos falar aí das propriedades. São consequências da aplicação das leis da refração nas lentes esféricas delgadas. A partir de agora, são só lentes delgadas, tá, gente? É aquela lente que produz uma imagem nítida. Lente de óculos, por exemplo. A imagem da lupa ela não é tão nítida, não. Tá bom? Então, vamos lá. A não ser que essa lupa seja uma lente delgada, né? Mas geralmente não é. Então, mas vamos lá. Então, está aqui. São 3 propriedades. Propriedade A. Propriedade A, vamos encontrar a propriedade A aqui, ó. E a propriedade A aqui. Está lá na apostila. Todo raio de luz que incide paralelamente ao eixo principal, é bem parecida com aquela ideia lá dos espelhos. Todo raio de luz que incide paralelamente ao eixo principal de uma lente esférica delgada emerge da lente numa direção que passa pelo foco-imagem. Emerge da lente, vai sair da lente, numa direção que passa pelo foco-imagem. No caso da lente convergente, é o próprio raio emergente que passa aqui, ó. É o próprio raio emergente que passa aqui. Ok? No foco-imagem. No caso da lente divergente, quem vai passar, está aqui o A, é o prolongamento do raio emergente que passa lá no foco-imagem da lente. Ok? Então, é só lembrado que a gente viu lá para o espelho convexo. A ideia aqui é a mesma. Tá? Qual é a história? A história é que lá no espelho esférico, tá? Lá no espelho esférico, sempre não. Lá no espelho esférico, o foco-objeto coincide com o foco-imagem. Então, a gente chama só de foco principal. Porque o fenômeno lá é reflexão. Então, foco-objeto e foco-imagem coincidem. Tá? E lá a gente viu que, no caso do espelho côncavo, também conhecido como espelho convergente, o foco principal é real. Então, aqui, como o fenômeno é refração, o foco-objeto fica de um lado e o foco-imagem fica do outro, porque a luz vai atravessar o sistema, vai refratar. Então, nesse caso específico aí das lentes, né, o foco-objeto para um lado, o foco-imagem para o outro. E os dois são reais no caso da lente convergente. E no caso da lente divergente, os dois são virtuais. Está aqui a letra A, ó, saindo aqui numa direção que passa pelo foco-imagem. A letra B, todo raio de luz que incide passando pelo foco-objeto, né? Vou repetir. Todo raio de luz que incide numa direção, agora sim, numa direção que passa pelo foco-objeto da lente esférica delgada, emerge da lente paralelamente ao seu eixo principal. Paralelamente ao eixo principal, que é a letra B aí. No caso da lente convergente, quando ele incide, ele passa no próprio foco-objeto. No caso da lente divergente, quando ele incide, quem vai passar é o prolongamento dele no foco-objeto. Por quê? Mais uma vez, no caso da lente divergente, os focos são virtuais. Mas, olha, nos dois casos aqui saem paralelos. Olha. Nos dois casos saem paralelos. Aqui seria o objeto real, com uma imagem no infinito, e aqui o objeto virtual, com uma imagem infinita. Só isso. Tá? Terceira e última propriedade é quando incide. Agora é direto. Tanto faz para uma quanto para outra, é direto. É quando incide aonde? No centro óptico da lente. Então, quando o raio de luz incide no centro óptico, ele é refratado sem sofrer
desvio, gente. Por quê? Porque como a espessura é desprezível, é só lembrar lá da lâmina de faces paralelas que o desvio é lateral. Tá? Mas depende da espessura. Se a espessura for muito pequenininho, o D, vamos considerar que a espessura seja zero. O D, só lembrando lá o desvio lateral de ontem, né? Seno de I menos R sobre cosseno R, tudo isso multiplicado pela espessura. Se a espessura for praticamente zero, o desvio lateral vai ser praticamente zero. Então, é como se ela tivesse passando lá pela lâmina sem sofrer qualquer desvio. Então, aqui no caso da lente, quando incide no centro óptico, é exatamente isso. Passa direto, tá bom? Então, são essas três propriedades. Tem mais uma propriedade que eu vou explicar aí pelo meio do caminho, tá bom? Não é muito relevante, mas a gente vai explicar. Agora, para a construção geométrica das imagens. Para determinar geometricamente a posição da imagem, basta determinar a imagem do ponto extremo, igual como nós fizemos lá para os espelhos esféricos do objeto, aplicando no mínimo duas das propriedades acima. Tem que ser duas, tá bom? No caso da lente convergente, a gente acrescentaria mais uma propriedade, tá bom? Que tem a ver aqui, ó, com esses pontos aqui. Ó. Eles vão servir de referência para a gente. O que é esse ponto? O AO e o AI. Lá na apostila está descrito, mas eu vou só dizer para vocês aqui. Tá? O FO é foco objeto. O O é centro óptico. O FI, foco imagem. Aí apareceram esses dois pontos aqui. O AO e o AI. São chamados pontos antiprincipais. Um é objeto, o outro é imagem. Tá? Esses pontos só interessam para o caso da lente convergente, tá, gente? Só interessam para o caso da lente convergente. Por quê? Porque eles vão servir de referência. Para a gente fazer um estudo comparativo, esses pontos antiprincipais, eles equivalem ao centro de curvatura do espelho esférico. Centro de curvatura do espelho esférico. Era uma referência para nós, né? A primeira imagem é quando eu coloco o objeto além do centro de curvatura. Tá bom? Segunda imagem, quando eu coloco o objeto no centro de curvatura. Terceira imagem, quando eu coloco o objeto entre o centro de curvatura e o foco principal. Quarta imagem, quando eu coloco no foco principal, que a imagem vai ser imprópria. Quinta imagem, quando eu coloco entre o foco e a lente. Foco principal e a lente. Então, o centro de curvatura, né, ele é uma referência lá no caso dos espelhos. Então, eu precisava de uma referência aqui também. Tá? Lembrem-se que o centro de curvatura ele era exatamente o quê? Uma distância que era... o centro de curvatura era um ponto que estava a uma distância duas vezes maior que a do foco ao espelho. Então, a ideia aqui é a mesma. Olha. O ponto antiprincipal, objeto no caso, ele está a uma distância duas vezes maior que a do foco objeto à lente. Tá bom? Então, é o dobro aí, no caso. Então, ele serve de referência, tem uma propriedade, que eu vou já falar da propriedade para vocês. Tá bom? Mas bora tentar aqui para esse tipo de... Eu copiei daquele slide lá do espelho esférico. As características são idênticas. Tá? Vai mudar a localização. Por quê? Porque a imagem real, ela se forma, a gente já viu, né, do outro lado, pelo fato de ser refração. Então, vamos lá. Primeira imagem, quando o objeto está além desse ponto aqui, que eu chamei agora, né? Defini agora para vocês o ponto antiprincipal objeto. Tá? E aqui eu estou usando, olha, essa daqui é a propriedade A,
incidiu paralelamente, passando pelo foco imagem. Aqui eu tenho uma lente convergente. É o próprio raio que passa pelo foco imagem. Estou usando a terceira, olha a terceira, incidindo no centro óptico. Percebe que esses dois raios que emergem da lente se encontram aqui nesse ponto. Então, qual é a conclusão que eu chego? Esse ponto é a imagem desse ponto mais extremo aqui do objeto. Então, é só traçar até o eixo principal a imagem. Notem que essa imagem ela formou do outro lado, no caso da lente, quando forma do outro lado, ela é real. Se ela é real, ela é invertida. Ela é a mesma história, né? Se a imagem é real, ela é invertida. E como ela está mais próxima que o objeto, em relação à lente, ela é menor. Então, a mesma ideia, a mesma característica. O que é que tem de diferente aí? É que, como o fenômeno é refração, ela forma do outro lado, tá bom? A imagem real. Agora, vamos colocar o objeto sobre o ponto antiprincipal objeto. Quando a gente coloca sobre o ponto antiprincipal objeto, inclusive tem um exercício desse aí, tá? Tem um exercício. A imagem se forma onde? No ponto antiprincipal imagem. No ponto antiprincipal imagem. Tá? Era algo parecido quando a gente colocava o objeto sobre o centro de curvatura. Imagem real invertida igual. Qual a diferença? Mais uma vez, é que lá a luz voltava, a reflexão. Aqui a luz atravessa, refração. Notem que eu estou usando a propriedade A e a propriedade B agora. Olha, estou usando aqui. Esse raio está incidindo numa direção que passa pelo foco objeto, é o próprio raio, a lente é convergente, emerge paralelamente. Notem que essas duas, tá? Olha só, eu já vou adiantando logo aqui essa questão para vocês. Com tranquilidade, tá? O caso lá na questão é a segunda questão. Ele diz que a distância entre o objeto e a imagem é 100 centímetros. 100 centímetros. E que a imagem ela é real e do mesmo tamanho do objeto. Gente, a única lente que conjuga a imagem real de objeto real é a lente convergente. Tá? A lente divergente não vai conjugar imagem real de objeto real. Ela vai conjugar um único tipo de imagem, que é virtual, direita e menor, igual àquela que era conjugada, né, pelo espelho convexo. Certo? Então, o único que conjuga a imagem real de objeto real, a única lente, é a lente convergente. Então, ele vai dizer, olha, a distância entre o objeto e a imagem é 100 centímetros. Se a distância entre o objeto e a imagem é 100 centímetros, até aqui é quanto? Fala para mim. Até aqui é quanto? Fala para mim. Se é 100 centímetros da imagem até o objeto, fala, Gabriela. Então, do objeto até a lente é quanto? Cadê o povo, hein? Lá no exercício, ele diz que a distância Da entre onde, o objeto professor? e a imagem... Você pode repetir, por favor? Ah, Gabriela! Diz lá, né, que a distância entre o objeto e a imagem é 100 centímetros. A distância do objeto até a lente é quanto? 50. 50. Então, a distância que vai da lente até o foco objeto é quanto? 25. 25. É o que ele está pedindo lá. A distância focal da lente. Então, veja, se você tem em mente qual é o caso, você nem precisa fazer conta. Qual é o caso? Tá bom? Eu estou falando que é o exercício 2. A gente ainda vai ver mais um slide depois desse,
e depois vamos lá para 2 exercícios. Então, no exercício 2, a gente vai voltar para esse caso aqui. Muito bem. Agora, a gente vai colocar o objeto entre o AO, que é o ponto antiprincipal objeto, e o foco objeto. Estou usando aqui a propriedade A e a propriedade C. Incide paralelamente, incide no centro óptico. Aqui passa direto, né? E aqui emerge numa direção que passa pelo foco imagem. Então, esses dois raios vão se encontrar nesse ponto. Então, esse ponto é a imagem do ponto extremo do objeto. Então, aqui eu percebo que a imagem agora é real, invertida e maior. Então, notem aqui, mais uma vez, que a imagem real ela está sendo formada sempre do outro lado. Tá bom? É importante para a gente poder entender aí o referencial de Gauss. A gente vai já falar do referencial de Gauss no caso das lentes. Tá? São 5 casos, não esqueçam. São 5 casos para a lente convergente, assim como são para o espelho côncavo. Agora eu coloquei o objeto bem em cima do foco objeto. Ora, aplicando aqui a propriedade A e a propriedade C, os raios saem paralelos entre si. Se os raios são paralelos entre si, eles só se encontram no infinito. Portanto, a imagem que vai ser conjugada, imagem no infinito, é uma imagem imprópria. Ok? Esse é quinto e último caso. Agora sim eu vou falar da propriedade que existe aí para os pontos antiobjetos. Desculpa, ponto antiprincipal objeto e antiprincipal imagem. Olha só aqui. Está aqui a propriedade. Olha. Se eu incidir um raio, isso aí só é válido para cá, como eu falei, para a lente convergente. Se eu incidir um raio que passa pelo, olha só, pelo ponto antiprincipal objeto da lente convergente, quando ele sair, ele vai passar pelo ponto antiprincipal imagem. É uma propriedade que tem, que só é válida, mais uma vez, como a gente só está trabalhando com objetos reais, elas só são válidas para a lente. Ela só é válida, é uma só, né? Só é válida para a lente convergente, que é o que está aí. Beleza? Aí eu estou usando essa propriedade. Poderia usar outra? Poderia incidir aqui no centro óptico. Olha. O centro óptico, tá? Seria a mesma coisa. Aqui ainda está resistindo a propriedade A. Ó. Incidir o paralelo, emerge da lente numa direção que passa pelo foco imagem, como é a lente convergente, é o próprio raio que passa. Eu olho para cá, para esse pincel, olha, esse pincel está divergindo. Esse pincel divergindo significa dizer que eu vou ter que traçar os prolongamentos dos raios dele. Então, quando eu traço o prolongamento dos raios, eu vou encontrar aqui a imagem. Então, que é o caso da lupa. Então, quando você usa a lupa, né, objeto, é por isso que não dá para você usar a lupa afastada do objeto. Por quê? Porque o objeto tem que ficar entre o foco da lente e a própria lente. Então, quando você usa a lupa, o que você vê já não é mais o objeto. O que você vê é a imagem desse objeto, que está sendo formada lá do mesmo lado do objeto. Só que ela, então, nesse caso, estamos lidando com lente, e a imagem está sendo formada do mesmo lado do objeto, ela é uma imagem virtual. Tá? Direita, imagem virtual vai ser direita, e maior porque ela fica mais afastada que o próprio objeto. Mais uma vez, o que você vai enxergar aqui, ó, vou colocar aqui, ó, deixa eu ver se eu consigo aqui desenhar, aqui um,
Isso aqui é o observador. O que o observador vê, ele não vê o objeto. Ele vê a imagem do objeto, tá bom? É como se fosse uma ilusão de ótica mesmo. Ok? Muito bem. Então, fecharam os 5 casos. Se você for olhar lá na sua apostila de espelho esférico, você vai ver que são os casos, né? Só muda o fenômeno, gente. Só muda o fenômeno, que agora não é mais reflexão, é refração. Mas as características das imagens são idênticas. Tá bom? Ok? Deixa eu colocar aqui o laser. Para a gente ir agora para a única imagem da lente divergente. Aqui, ó. Eu coloquei aqui, ó, o ponto de principal objeto. Eu poderia ter colocado, já falei para vocês, né? Porque o ponto objeto aqui, o ponto antiprincipal, ele serve de referência no caso da lente convergente. Convergentia não, de referência, né? Mas eu estou aplicando a propriedade, ó. Incidiu, né? E tem um erro aí. Tem um erro que eu não copiei a imagem correta. É que eu sabia que tinha alguma coisa errada. Vou manter o que eu já escrevi, né? Calma. Tá light o processo. Tá light. Aqui a apostila. Está sendo finalizada a fabricação dela aqui. Só faltam, como eu falei para vocês. Estava achando estranho aparecer ponto antes principal objeto. Mas tudo bem, aí eu continuei. Quando eu olhei para o tipo de lente, era o mesmo tipo aqui. Digo, opa, tem alguma coisa errada nesse mundo de Avalone, né? Então, posicionando aqui a nossa lente divergente com a única imagem que ela produz, coitada. É essa lente, mais uma vez. Você sabe, olha, quem tem miopia, pode olhar o seu óculos agora. Quem tem miopia, aponta assim o teu óculos para longe, assim, tira, aponta a tua lente, vê se ela não vai produzir uma imagem menor que o objeto. Agora, eu não fiz aqui o balanço, né? Agora sim, né? Agora nós temos aqui uma lente divergente, ó. Lente divergente aqui, ó, igual essa, ó. Divergente. As setinhas estão entrando. Quando as setinhas saem, convergente. É para indicar bordos largos. Só o caso, né, específico de uma lente de bordos largos, no meio menos refringente, vai ter um comportamento divergente. Vamos lá. Aqui, primeira propriedade, incidiu paralelamente, está emergindo uma direção que passa pelo foco imagem. Aqui ela é impedida de passar, né? Então, quem vai passar aqui é o prolongamento dela. Está aqui o prolongamento dela passando. E incidiu agora onde? Incidiu no... Então, da mesma forma que nós fizemos ali para a lente divergente. Cadê o... Só aqui. Então, o observador que está olhando aqui para esse pincel que está saindo, o que ele vai ver? Ele vai olhar para cá, para a lente, e vai ter a ideia de que esse pincel está vindo daqui, ó. Aqui, ó, bem pequenininho, daqui desse ponto. Então, ele tem a ideia de que esse pincel está saindo daqui desse elemento aqui.
Então, se eu prolongar o raio, esse raio aqui também, ó, o prolongamento dele vai cair sobre ele mesmo, né? Vai mesmo, ó. Vai cair sobre ele, então se junta bem aqui. Então, para esse observador, os raios estão saindo desse ponto. É o ponto extremo da imagem, porque aqui saiu do extremo, ó. Ponto extremo da imagem. E a imagem, olha, a imagem se formando do mesmo lado do objeto. Aqui a imagem se formando do mesmo lado do objeto. Só que no caso da lupa, né, a lente convergente, ela é virtual, direita e maior. No caso lá do nosso óculos, que corrige a miopia, ela é virtual, direita e menor, tá bom? Então, nós temos aí as imagens, né? Para lente divergente é só uma imagem, um objeto real, que tem as características virtual, direita e menor. Então, feito aí as correções que foram feitas, né? A gente trocou o que estava errado, para o estudo analítico, onde aparecem aquelas duas equações que apareceram para o espelho esférico. São as duas equações. Não tem diferença. Bom, o que muda? O que muda é o referencial. O referencial vai mudar agora. Por que o referencial vai mudar? Só vai ter abscissa positiva quem tiver do mesmo lado de onde a luz incide. Então, e for objeto. Então, aqui o objeto vai ser real, mas se a imagem estiver sendo formada desse lado aqui, negativa, ó, pelinha, ela vai ser virtual. Do outro lado, né, eu coloquei aqui até o P negativo, mas esquece esse P aqui. Interessa só, a gente não trabalha com objeto virtual, tá? Então, aqui o pelinha, olha aqui o pelinho, positivo, porque ele está do outro lado. Então, a imagem é real. Aqui na lente divergente, a mesma coisa. O objeto é real, está aqui na frente da lente, e a imagem que se forma, que é a única imagem, no caso da lente divergente, vai ter um pelinha negativo, que é a imagem virtual. Tá bom? Ordenada é a mesma do espelho esférico. Para cima, direito, positivo, para baixo, invertido, negativo. Tá? Eu vou usar sempre o Y, sempre o Y positivo, tá? Que é o tamanho do objeto. O objeto vai ser sempre real e vai estar acima do eixo principal. O que vai mudar é o pelinho. Como eu falei, se o pelinha for positivo, ele é formado aqui. Eu estou pegando na própria lente, tá, gente? Lente convergente é a única que forma imagem real. Então, está aqui, o pelinha positivo, imagem real. Tá? Se o pelinha for negativo, ele vai estar do mesmo lado que o objeto, imagem virtual. Então, aqui o pelinha é negativo, aqui o pelinha também é negativo. Ok? Se a distância focal for positiva, nós estamos lidando com uma lente convergente. Por quê? Porque os focos principais das lentes, os focos principais da lente convergente são reais. Se eles são reais, eles vão dar uma distância focal positiva, portanto, lente convergente. No caso da lente divergente, ocorre uma inversão. Por quê? Porque os focos principais são virtuais. Se eles são virtuais, eles vão dar uma distância focal negativa. É só para você identificar, não existe distância negativa, né? É só para você identificar se a lente é convergente, vai fazer a continha, aí deu uma distância focal negativa. Tá? Deu lá menos 20 centímetros. Chutando aqui. Menos 20 centímetros. E aí? O que eu tenho que entender? Que a distância focal da lente é 20 centímetros e que ela é uma lente divergente. Porque por causa do menos lá, né? Muito bem. Agora,
O Y'. A Y' é positivo, tamanho. O Y' é o tamanho da imagem. Se eu tiver um Y' positiva, é porque a imagem está para cima do eixo principal. É uma imagem direita. Se eu tiver um Y' negativo, a imagem está para baixo, né? Ela vai ser uma imagem invertida. Uma imagem invertida. As equações, está aqui a equação de Gauss, equação de pontos conjugados, que relaciona quem? As abscissas. Distância focal, abscissa do objeto, abscissa da imagem, e a do aumento linear transversal, que me diz quantas vezes a imagem é maior que o objeto. Repara nisso aqui, tá? Quantas vezes a imagem é maior que o objeto. Bom, não esqueçam que se o y vai ser sempre positivo. Se o y' for positivo, a imagem é direita. Se o y' for negativo, a imagem é... Se o aumento for referente a uma imagem invertida, ele vai ser negativo. Se for referente a uma imagem direita, ele vai ser positivo. Então, aí fechou aí, no caso, o estudo analítico. Só que a lente não termina onde o espelho termina. Tá? Ainda tem outras caminhadas aí para chegar no final, mas já está perto. Tá? Vamos para o primeiro exemplo. Um objeto e sua imagem, ambos reais, estão respectivamente a 30 centímetros e 60 centímetros de uma lente delgada convergente. Então, olha só, gente. Se o objeto está a 30 centímetros, ele está dando P. Se a imagem está a 60 centímetros, ele está dando P'. Olha, lá no caso que a gente já viu, né? O caso é esse aqui, ó. Aonde o objeto está mais próximo. Olha só como se você lembrar do caso. O objeto está mais próximo, está mais afastado. Ainda assim, a posição do objeto é maior que a distância focal. Ainda assim, a posição do objeto é maior que a distância focal. Por que eu estou falando isso? Porque, olha só o que ele quer. De posse dessas informações, encontre a distância focal da lente, bem como o aumento linear, para esse caso. Então, olha só, gente. Se o 30 é maior que a distância focal, se o 30 é maior que a distância focal, vou até colocar aqui. Começar a riscar aqui. Beleza? Então, olha só. O 30, ele é maior que a distância focal. Tá bom? Se ele é maior, então não pode ser a letra C, e nem a letra D, porque está dizendo que é 40. E o 30 é maior que a distância focal, ou a distância focal é menor que 30. Então, só pode ser o 20 aí. Tá bom. Agora, outra coisa. Se a imagem está mais afastada, está afastada do dobro, se a imagem tem o dobro de afastamento do objeto em relação à lente, se ela tem o dobro do afastamento, o tamanho dela vai ser 2 vezes. O tamanho dela vai ser 2 vezes. Então, como a imagem... Tá certo? Vou tentar escrever bem aqui, ó. Imagem é o dobro do objeto. A imagem é o dobro do objeto. Então, pode ser a letra A? Pode, porque aqui está menos 2. Que indica apenas, se liga aí, indica apenas que ela é invertida.
Pode ser a letra B? Também não pode. Pode ser a letra C? Pode. Aqui deu mais. Qual a diferença entre uma e outra? É que aqui ele está dizendo que é... Desculpa aqui. Está dizendo que é invertida. Já para aqui, ele está dizendo que a imagem é direita. Se você lembrar do caso, olha só, vou sair daqui desse escrevinhado todo. Se você lembrar do caso, o que acontece? Tá bom? Tá aí a imagem. Se a imagem é invertida, acabou o problema. Vejam, como eu fui só me lembrando da teoria e tudo mais, me lembrei dessa configuração aqui, tá? Então acabou. O problema acabou. Por quê? Porque a imagem não é direita, ela é invertida. Ativa a imagem invertida. A gente acabou de falar ainda agora. Então, essa ideia que a gente está construindo aqui, a mesma para o espelho côncavo. É a mesma para o espelho côncavo. É por isso que eu falei que essa aula ia servir de revisão também lá para os espelhos esféricos, porque os espelhos esféricos vão estar lá na terceira, que vocês vão receber na sexta-feira essa avaliação. Tá bom? Então tá aí, gente. Tá aí agora. Tá bom? Se você tem a teoria na cabeça, pronto, acabou o problema. Agora vamos só fazer a continha aqui, né? Para determinar a distância focal, usa-se a equação dos pontos conjugados. É dada por esse aqui. Como o P vale 30 e o P' vale 60, obtém-se 20. Tá bom? Para obter o aumento linear transversal, basta usar. Está aqui, ó. É por isso que ela carrega o menos. Por quê? Porque o P' é positivo, ele é virtual. Desculpa, é real. Me perdoe. É real, então o P' é positivo. Então, o menos da equação vai continuar aqui, vai ficar 60 dividido por 30. Menos 2. Tá? O que significa esse aumento? A imagem é o dobro do objeto, só que é invertida pelo fato de ser negativo. Tá bom? E aí sobrou um espaçozinho para a gente só fazer a continha que eu sempre faço com vocês, caso, né? E como isso aqui vocês vão usar lá no espelho esférico, a gente faz numa boa isso aqui, tá, gente? Então, 1 sobre F, isso aqui é 1, tá? É igual a 1 sobre 30. Estou aplicando aquela equação ali. Mais 1 sobre o MMC. 60. E aqui dá 2. Mais 1. Porque 60 por 30 dá 2, né? Vezes 1 dá 2. Então, isso daqui dá 3 dividido por 60. Simplificando tudo por 3, vai dar 1 sobre 20. Então, quando você compara aqui, ó, 1 sobre F com 1 sobre 20, chega-se à conclusão, ali, 20 centímetros, porque o P e o P' estão em... Ok, beleza. Tá? Tá servindo aí de revisão para espelho esférico. Espelho esférico. Caso específico do espelho côncavo. Porque lá, aquela aula ficou um pouco longa, aí não deu tempo da gente discutir essas linhas que tem aí no caso, tanto do espelho esférico como da lente esférica. Ok? Beleza, galera?
Então, bora resolver aquele que eu falei para vocês lá. Tá bom? Alternativa A. Alternativa A. Te explicou por quê? Porque o aumento é -2. É o dobro mais invertido. Muito bem. Pode falar. Quem é? Não, professor, é porque eu toquei sem querer no microfone. Desculpa. Tá certo. Eu estou vendo duas de ti aí, Gabriela. É assim mesmo, é? Não, é porque bugou, aí saí, eu tive que entrar de novo. Tá certo. Então, olha só, vamos lá. A imagem real já está dizendo aí que a lente é convergente. A imagem real conjugada por uma lente tem o mesmo tamanho do objeto. Então, já era aí, ó. Já falou que a imagem é real, não pode ser a letra B e nem a letra D. Porque a única lente que conjuga imagem real de objeto real é a gente. Tá bom? Tem o mesmo tamanho do objeto. A distância entre o objeto e a imagem é de 100 centímetros. Pode-se afirmar que o tipo de lente já foi e sua distância focal em centímetros vale. Agora eu fiz a continha aí com a Gabriela, não foi? Fiz a continha com a Gabriela. 100, a metade 50 e a metade da metade 25. Acabou o problema. É a letra C de casa. Tá bom? Mas vamos resolver. Para determinar a distância focal, usa-se a equação de Gauss, a equação dos pontos conjugados. Como para este caso as abscissas são iguais, então tem-se que o P é 50 centímetros e o P' também. Tá? Porque, olha, lente no meio, o objeto a 50 centímetros. Para a esquerda. A imagem a 50 centímetros para a direita. Não esqueça que essa imagem invertida é real invertida é igual, né? Tá bom? Então, 25, eu vou fazer essa conta para vocês, né? Obviamente. Como a distância focal deu positiva, que a lente é convergente. Vou fazer a conta aqui, que é mais um aprendizado, tá bom? Mais um aprendizado para vocês. Vamos lá. Lá vai de novo, ó. F é igual a 1 sobre 50 mais 1 sobre 50. Denominadores iguais, conserva o denominador e soma os numeradores. 2. Simplificando tudo por 2, 2 por 2 dá 1, 50 por 2 dá 25. Quando eu comparo 1 sobre f, tá, com 1 sobre 25, chega-se à conclusão que o f vale 25 centímetros. Ok? Então, a alternativa C, né? Como eu falei, nós tínhamos resolvido já essa questão só de lembrar aí da teoria, a Gabriela, né? Tinha bugado aí o telefone dela, e ela voltou e resolveu o problema aí, só no olhômetro. Tá legal, gente? Gabizinha, então, aí tá com todo o gás, né, Gabizinha? Ok, professor. Muito bem. E agora, para finalizar a parte de leite,
É aquele o que mais, né, que tem, que eu falei para vocês, que tem aqui das lentes. Existe uma equação que ela calcula a distância focal para aquela situação lá em que aparece o meio, a lente, né? Ou seja, agora é uma equação geral, porque até então eu usei um referencial, tá? O que era para lente convergente era para lente convergente, o que era para lente divergente era para lente divergente. Agora não, eu vou generalizar, porque tem uma equação que determina a distância focal usando os coeficientes, os índices de refração da lente e do meio externo. Essa equação é conhecida como equação de Rayleigh, é aquele do cometa Rayleigh mesmo, né? Ou fórmula dos fabricantes de lente. Tá bom? Então, ela relaciona os raios de curvatura também. Então, tá aqui, ó. Parece uma coisa grande, mas não é não, tá? Então, 1 sobre F, distância focal, NL sobre NE. O que é NL? É o índice de refração da lente. E NE é índice de refração do meio externo, menos 1. 1 sobre R1 mais 1 sobre R2. Quem é R1 e R2? São os raios das faces esféricas. Então, essa equação eu vou usar quando eu tiver as duas faces esféricas. Ou seja, a biconvexa, a bicôncavo, a côncavo-convexa e a convexo-côncava. Em se tratando de uma lente que tem uma face plana, vamos ver como é que a gente vai convencionar. Então, o que foi que eu falei ainda agora? É importante a gente saber aí, né, raio. Por quê? Porque a gente vai ter que fazer convenção de sinais, ou seja, dar sinal para os raios. Toda vez que a face for convexa, a gente vai dar sempre um valor positivo para o raio. Tá claro que raio é uma distância e que distância não tem distância negativa. Isso aqui é só uma convenção que a gente faz para poder calcular a distância focal. É a ideia da distância focal também. E quando a face for côncava, o raio vai ser negativo. E quando a face for plana, o raio vai tender para o infinito. Como é que a gente explica isso? Uma vez, vou explicar novamente, né? Uma face plana, ela é uma face esférica, né? Aquela confusão que a galera faz lá da Terra plana, né? Ah, eu estou vendo que o chão está plano, então a Terra é plana. Isso, vou te dizer, não tem nem palavras para isso. Eu peço para esse pessoal que acredita na Terra plana que se jogue do prédio mais alto que tiver. Porque se a Terra for plana, ele não cai. Mas se a Terra não for plana, é menos uma pessoa com esse tipo de pensamento na face da Terra. Tá certo? Parece que teve um cara que tentou fotografar, não foi? A Terra plana, tá certo? Aí tirou uma bronca. Acho que quando ele viu que a Terra não era plana, ele tirou a foto, ele viu que a Terra não era plana. Disse que eu prefiro morrer do que negar, dizer que eu estava errado. Então ele nem abriu o paraquedas e bufe no chão. Tá certo? Então, preste bem atenção. Vamos imaginar as grandes que vendem na época do Sírio, aquelas bolas de borracha, bem grandes. Tá certo? Aquilo ali é plano? Não, não é plano. É esférico. Tá bom? Aquela bola. Se você cortar um pedaço relativamente grande, uma calota, colocar na cabeça, dá até para fazer um chapéuzinho, né? Continua esférico. Mas se você cortar um pedacinho bem pequenininho, você vai olhar para ele, colocar sobre a mesa, ele vai praticamente sentar na mesa. Por quê? Porque para aquele pedaço bem pequenininho ali, daquela superfície, o raio é muito grande. Então, ele vai parecer plano. Então, a ideia da face plana é quando o raio é muito grande. Gente, o raio da Terra é monstruoso. Então, é óbvio que eu vou olhar aqui, eu vou ver plano, né? Eu vou olhar aqui e vou ver plano. Ok? Então, nesse caso específico, né,
específico aí, que eu estou dizendo para vocês, que é da face plana, o raio é muito grande, e muito grande na física a gente chama de infinito, tá bom? Então, quando eu dividi o 1 pelo infinito, tem 1 dividido por infinito. Fala para mim aí. Aí você nunca fez essa conta, professor. Então, divida aí o 1 pelo número bem grande. Vai dar próximo de quanto? Fala para mim aí. Se eu dividir o 1 pelo número bem grande, vai dar próximo de quanto? Fala para mim aí. Gente, cadê a galera? Ó, já tem só 7 pessoas aqui, né? Mais a Gabriela e a Anne. Só tem 9, então, né? Só tem 9 alunos. O pessoal só faz aparecer e depois vai embora. Aí depois eu espero que não reclame de nota, essas coisas, né? A frequência é você também estar prestando atenção aqui nas aulas. Sim, vamos lá. Quanto é 1 dividido pelo número muito grande? 1 milhão, por exemplo. 1 bilhão. Vai dar próximo de quanto esse número? Fala para mim aí. Alô? 0, não? Próximo de 0. Então, significa dizer que uma dessas frações aqui vai desaparecer. Uma dessas frações vai desaparecer. Então, nesse caso específico, né? Então, para as lentes que possuem faces planas, tem-se. Tá? Olha só como ficou bem simplificado aqui. Ó. Seria 1 sobre infinito, né? 1 sobre infinito é 0. Exatamente. Ok? Então, tá aqui. Quando é que eu vou usar a primeira? Quando as duas faces forem esféricas. Quando é que eu vou usar a segunda? Quando uma face for plana e a outra for esférica. Esse raio é de quem? É da face esférica. Resumo da ópera. E o último assunto, que é esse aqui, a gente vai entender isso na próxima aula, né? Porque para corrigir a visão, a gente tem que associar, né, uma lente. Não é uma associação justapostas, né? Justaposta. Próximo disso. Duas ou mais lentes estão associadas por justaposição quando a distância entre elas é praticamente nula e possuem o mesmo eixo principal. Elas são paraxiais. Tá bom? São paraxiais. Conforme pode ser visto na figura ao lado. Então, aqui eu tenho esta lente aqui, que é uma lente biconvexa e uma lente bicôncava. Elas estão sendo associadas aqui, são uma colando, praticamente colada na outra e com o mesmo eixo principal. Bom, qual é o problema desse sistema? Determinar a distância focal da associação. Como é que eu determino a distância focal da associação? Usando essa expressão aqui. Ah, legal. Está aqui a distância focal, né? Associação 1 sobre VA. E o que é esse V? O VA é a vergência ou convergência da associação, a qual é dada pelo teorema da convergência. E como é esse teorema da convergência? Basta somar, ó, a vergência da lente 1 mais a vergência da lente 2 mais a vergência, se tiver mais lente, eu vou somando. Basta fazer a soma. Detalhe, detalhe. Como a gente sabe que distância focal pode ser positiva no caso da lente e é negativa no caso da lente divergente, a gente carrega também aqui para a vergência, já que a vergência é o inverso da vice-versa, ou um ou outro. Tá bom? Então, vergência positiva, lente convergente. Sou eu que vou colocar esse sinal aí, tá? E se a lente for, né, opa, é a ideia do Ctrl+C, Ctrl+V, né? Ajeita-se aqui agora. Divergente. Então, vamos lá de novo.
convergente tem divergência positiva. A lente divergente tem divergência negativa. Agora deu legal. Ok? Bom, mais alguma informação sobre a divergência? Internacional, a divergência é dada em dioptria. Eis aí a ideia do grau da lente. Especificamente aqui, tá, gente? Especificamente para as lentes esféricas. Existem outras lentes corretoras aí, no caso de lentes cilíndricas. Esse não é o objeto do nosso estudo. O objeto do nosso estudo é lente esférica delgada. Então, com respeito ao grau da lente, né, aí, quantos graus é essa tua lente, né? A pessoa me pergunta assim. É a vergência ou convergência da lente. Tá? Vejam que se a vergência é dada em dioptria, a distância focal obrigatoriamente tem que ser dada em metro, né? Porque é sistema internacional. Na verdade, seria o metro a menos um, né? A gente foi dado esse nome aí, né, de unidade, por conta de um estudo óptico, né, que seja feito. Então, é isso daí. Então, com isso, a gente termina a aula. Agora vem só os exercícios para a gente, né? Vamos fazer 2 da equação de Halley e 1 da associação de lentes justapostas. Tá bom? Vamos lá. Tudo fácil. Mas aquilo que eu chamei para vocês, falei para vocês, olha. Por exemplo, aqui. Uma lente côncavo-convexa de vidro, cujas faces têm 20 e 40 centímetros de raio de curvatura. Está imersa no ar. O índice de refração do ar é 1, né? A gente já sabe desde ontem. Sendo 1,5 o índice de refração do vidro, calcule a distância focal da lente. Vejam, é um problema típico, envolve raio de curvatura, índice de refração, equação de Halley. Simples assim. O fato é que a gente precisa ficar, olha só aqui, ó. Aqui, eu coloquei a figura exatamente para tirar a dúvida aqui. Ó. Então, para a lente côncavo-convexa, tem-se que o R1 é menos 40 centímetros. Por que esse menos aqui? Eu venho para cá, para entender. A face côncava é essa aqui. Ó. A face côncava, só você observar que ela tem um raio maior do que o da face convexa. Dado para vocês isso lá no início, no primeiro slide. Então, nesse caso, o R1 ele vai carregar o sinal negativo por conta que é uma face côncava. Lembrando aqui, ó. Aqui, ó. Face côncava com um raio negativo, com um raio positivo. Então, ele vai carregar o sinal negativo. Isso aqui é menos. ER2 igual a 20 centímetros. Por quê? Porque é face convexa, fica positivo. Bem como NL igual a 1,5, NE, que é o N do ar, igual a 1. Então, a gente substitui ali e obtém aí a resposta. Vamos fazer agora, né? A continha, como eu sempre faço para vocês, a continha, que é para a gente mostrar como é que faz. Então, vamos nós. Então, 1 sobre F é igual. O NL, 1,5. O NL é 1,5, o NE vale 1. Menos 1, que é o menos da equação. Eu vou colocar 1 sobre 20 aqui na frente, menos 1 sobre 40. Tá? Até aí a substituição, galera. Só dá um ok aí, tá? Tá aí a substituição. Tá tudo bonitinho aí? A substituição. Hein? Cadê vocês, hein?
Acabei de responder, né, Rabelo? Deixa aqui eu manter, né? Que ele saiu, não sei por que, cargas d'água, não mandei, mas esta caneta ela faz mais coisas do que eu sabia que ela faz. Sim, vamos lá. Então, vamos lá. Igual. Esse primeiro parêntese, que é a parte física, vai dar 1,5 dividido por 1 dá 1,5 menos 1 dá 0,5. Então, 0,5, eu vou logo colocar aqui, ó, é 1 sobre 2. É o que restou daquele primeiro parêntese ali, tá? Esses. Bora para o segundo parêntese. O MMC é 40. Aqui vai dar 2, né? Sim. Menos 1. Então, vai dar 1 sobre 80. Porque aqui vai dar 1 sobre 40. Esse parêntese vai dar 1 sobre 40. Vezes 1 sobre 2 dá 1 sobre 80. Dando 1 sobre F com 1 sobre 80, o F dá 80 centímetros. Ok? Então está feita a continha. Eu estou mostrando para vocês como é que faz. E aí deram os 80 centímetros. Notem que esta distância focal aí deu positiva. Por quê? Porque trata-se de uma lente côncavo-convexa. Olha só. Trata-se, cadê? De uma lente côncavo-convexa. Olha só. É uma lente de bordos finos. Tá bom? Imersa no ar. Cadê? Imersa no ar. O ar é o meio menos refringente. Então, uma lente de bordos finos imersa no meio menos refringente tem um comportamento. Olha só, a gente está provando aqui para vocês isso. Ó. Distância focal positiva, lente convergente. Distância focal positiva, lente convergente. Vejam como essa ideia da equação de Halley ela é fechando, né, realmente, aquilo que a gente tinha discutido naquele quadrozinho lá. Por isso que eu fiz questão de colocar aqui bordos finos, no meio menos refringente, tem um comportamento convergente. Provei matematicamente isso a partir da equação de Halley. Ok? Muito bem. Continuando aqui. Ok, gente? Alguma dúvida aí? Sim ou não? Né? Tem gente que está observando essa aula com jeito a prova, né? Mas é tranquilo, tá? Mas Até vai dar aí, certo. professor. Quando Aqui a gente chega na prova. tá legal.
Mas aí isso já não vai cair. Eu acho que a Gabriela, né, pelo que eu estou acreditando, a Gabriela não vai fazer a quarta avaliação. A maioria de vocês, acho que todos não vai fazer. Tá bom, eu faço isso mesmo, gente, que é para a gente. Tá todo mundo cansado, meio, cansa, né? Porque você acaba saindo daquilo que você estava acostumado, né? Passou um tempo sem assistir a aula, aí quando volta desse jeito. Mas é assim mesmo. Vamos lá, vou tocar o barco para frente. É uma lente plano convexa de vidro, tá aqui, 1,5 índice de refração, imersa no ar, o A1, possui distância focal de 40 centímetros. Qual o raio de curvatura da face esférica da lente? Então vejam, gente. Agora ficou fácil, né? Equação de Hallen, só que modificada. Por que modificada? Fala para mim. Por que modificada? Cadê o negócio que está aqui? Modificada porque eu tenho Plana. uma lente plano convexa. Ou seja, uma das faces é plana, ok? Eu tenho uma distância focal aqui de 40 centímetros, ela pode ser positiva ou negativa. Novamente, ó, lente de bordos finos, no meio menos refringente. Vou colocar aqui menos re. Você entende isso aqui que é o menos, tá? Refringente. Aqui, ó. Tem um índice de refração menor que a da lente, então ele é menos refringente. Entende isso aqui como menos, tá? Por favor. Muito bem. Então, o tratamento dela obrigatoriamente tem que ser o quê? Então, quando eu for colocar o sinal, né? Aqui, né? Então, vamos lá. Então, para F igual, já está, 40 centímetros. NL igual a 1,5, NE igual a 1, obtém-se. Está aí o R. Alternativa A, bora fazer a continha. Tá? O dado foi a distância focal, né? Aqui, ó, distância focal. Distância focal, 40 centímetros. É igual aqui a 1,5 dividido por 1 menos 1. E aqui ficou 1 sobre R, né? Onde o R é o que eu quero saber. O R é a minha incógnita. Tá bom? Vamos tocar o barco para frente. Então, isso aqui a gente já viu que dá 1 sobre 2, né? Inclusive, tem um exercício parecido com esse. Inclusive, é o exercício 10. Eu vou logo adiantar, eu fiz de propósito mesmo, que eu coloco ele no meio mais refringente. Tá certo? Eu coloco ele no meio mais refringente. Ok? Então, a distância focal lá vai ser negativa. E o raio vai dar negativo, porque aí lá está pedindo só o módulo do raio, né? Só o valor absoluto do raio. Não existe distância negativa. Então, aqui 1 sobre R. Dá para simplificar 2 por 2 dá 1, 40 por 2 dá 20. Então, essa equação aqui vai ficar 1 sobre 20, que é igual a 1 sobre R. E fiz uma bagunça geral aqui. Eu vou apagar.
Vou aproveitar para apagar essa baguncinha aqui também, bem aqui assim, tá? Puxar aqui a perninha do R melhor. Fim de festa, né, gente? Centímetros, portanto. Alternativa A. Há alguma dúvida, gente? Gente, alguma dúvida Não, aí? professor. Essa aí é até mais fácil que a outra, né? Sim. É mais fácil que a outra. E agora o grande finale, né? Numa associação, agora é associação de lentes justapostas, né? Numa associação de duas lentes delgadas e justapostas, tem divergência igual a mais 5 dioptrias. Ele ainda diz aí que é convergente, né? E a outra, menos 3 dioptria, porque ela é divergente. Seria aí 5 graus para perto e 3 graus para longe. Pronto, só para você entender agora, né, como é que funciona. Pegando, o cara tem uma lente de 5 graus para perto, está pegando, tá? E menos 3 graus para longe, tá certo? Também está pegando. Só para vocês terem uma ideia, uma pessoa que tem uma lente, a miopia, tá? A gente vai ver isso na segunda. Uma pessoa, apontador laser, uma pessoa que tem menos 3 graus, ou seja, 3 graus para longe, né? Significa dizer que ela não consegue enxergar com nitidez distâncias que estão acima de 33 distância. Então, o máximo que ela consegue enxergar com nitidez, 33 centímetros. Passou do 33, a imagem já vai começar a ficar turva. Ok? Então, esse é um alto grau de miopia já. Ok? A gente vai ver isso na segunda-feira. Estou só aproveitando aqui para dar um spoiler, né? E já vamos finalizar a aula. Então, está aqui. Para determinar a distância focal da associação de lentes, está aqui a equação, que agora nós vimos, né? A distância focal da associação é 1 sobre a vergência da associação. Onde a vergência da associação, nesse caso, é dada, né? VA igual a V1 mais V2, que é o teorema da convergência. A equação fica assim, ó. FA sobre 1 mais V1, 1 sobre... Ela é negativa, né? Então, para V1 igual a 5 dioptrias e V2 igual a menos 3 dioptria, obtém-se 0,5 metros, 5 centímetros. Vamos fazer a continha aí. Tá bom? Vamos fazer a continha. Então, vamos lá. Caneta, distância focal da lente, da associação, me perdoe, é 1 sobre... Quanto é o V1? 5D. Quanto é o V2? Menos 3D. Por quê? Porque a lente 2 é uma lente divergente. Então, isso daqui vai ficar 1 sobre 2. Tá? Como elas estão em dioptria, dioptria é sistema real. Então, isso daqui vai dar meio metro. Ora, meio metro equivale a 50. Saiu até um bocado de e-mail. Tá bom. Então, 50 centímetros. A resposta é aí. Ok, galera. Beleza. Deu para entender legal essa parte, que eu espero que vocês não façam prova dessa parte aí, né?
Beleza, Anne? Vamos torcer aí o sorteio na sexta-feira. Se Deus quiser, professor. Tá? Gabizinha, que foi? Gabizinha. Espero, né? Que a gente não faça quarta. Tá, eu também. Né? Tu tá também com 9,5, 9,5, né, Gabizinha? Sim. Então, olha só. É assim. Eu vou provavelmente jogar essas questões na sexta-feira de manhã, porque sexta-feira à tarde eu dou aula no mestrado. E vocês Ok, professor. metem ficha aí nas questões